Nesse vídeo eu vou mostrar como implementar um Recycler View dinâmico e como lidar com seus eventos de drag and drop e swap. Para esse vídeo eu criei um projeto que exibe um Recycler View, que é esse exemplo aqui na tela. É um Recycler View estático, não tem suporte a drag and drop nem a swap. O link para download desse projeto está na descrição. O servidor é 1 MB e na pasta vão ter dois projetos. Um é o projeto pronto e o outro é o projeto do jeito que está aqui para você baixar e me acompanhar no vídeo. Estou fazendo esse vídeo considerando que você tenha conhecimento de programação orientada a objetos, já tenha trabalhado com Recycler View antes e tenha baixado o projeto no Mega para poder me acompanhar no vídeo. Eu vou mostrar para vocês como está configurado o projeto, né? Eu tenho algumas classes e layouts para você poder entender como está funcionando para a gente poder passar para a parte do Recycler View dinâmico. A primeira classe que eu vou mostrar chama produto e é a classe que a gente usa para popular o Recycler View. Ela conta com nome e valor, que são duas strings, e uma variável inteira que segura a posição do item no Recycler View, que eu vou explicar mais lá no final do vídeo. A segunda classe é a MyDatabase, ela faz as operações básicas no banco de dados. Eu criei um método para adicionar o produto, atualizar, remover o produto, criar a tabela, onde a gente vai adicionar os produtos, e obter todos os produtos que tem no banco de dados. A terceira classe é um adapter. Você tem experiência com o Recycler View, é só um adapter convencional. E a última classe é a MainActivity. Aqui eu já instanciei o adapter, o Recycler View. Eu tenho um método para inicializar o Recycler View e deixar ele funcionando. Tenho um método toReal que formata o valor, para o valor ser exibido dessa forma aqui, mas não é nada demais. E tem um método criar objetos, que na primeira vez que o aplicativo é aberto, cria uma tabela e adiciona 20 produtos, 20 objetos do tipo produto no banco de dados, que são os objetos que o Recycler View fica exibindo. Para a gente começar a implementar a parte da dinâmica no Recycler View, a gente vai precisar criar duas classes. A primeira classe a gente vem aqui em Dynamic Recycler View, vai em New e Java Class e chama de Dynamic Events Helper. Essa classe aqui, ela vai ser responsável por indicar as flags de movimento e receber os callbacks para quando o usuário estiver fazendo movimentos de drag and drop e swipe no Recycler View. A gente vai fazer essa classe herdar de itemTouchHelper.callback, vai dar um Alt Enter em cima do callback, implementar os 3 métodos obrigatórios. Aqui em cima vai dar um Ctrl O para sobrescrever os métodos da classe. Só digitar is e tem dois métodos aqui. É só sobrescrever esses dois métodos aqui e fazer os dois retornar true. No final do vídeo eu vou explicar mais um pouco sobre esses dois métodos aqui. O próximo passo é criar as tags de movimento. E retorná-las usando o MakeMovementFlags. Agora a gente vai criar uma interface aqui embaixo que vai servir como callback para notificar o adapter quando esse método e esse método forem chamados. E dentro dessa interface a gente vai colocar dois métodos, respectivos a um move e um swap. E vamos criar uma instância dessa interface aqui na nossa classe. Aí é só dar um Alt Insert, clicar em construtor e dar Enter. A gente vai precisar receber esse callback através do construtor
e inicializar o callback que a gente tem aqui para poder chamar ele aqui no onMove e no onSwap. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: o método onMove ele é chamado toda vez que o usuário faz um movimento de drag and drop no Recycler View. Os parâmetros que a gente recebe aqui são a posição das duas views que foram deslocadas quando o usuário movimentou uma view no Recycler View. O que a gente faz é chamar o callback, passando a posição das duas, e esse callback mais na frente a gente vai implementar ele para chamar o adapter, para poder deslocar os itens que estão no adapter de forma a refletir a modificação que o usuário fez no Recycler View. A mesma coisa acontece aqui no Swap. A gente pega o callback e chama o remove item, indicando o item que o usuário deslizou no Recycler View. Agora eu vou em minha Activity e já vou instanciar essa nossa classe. No método inicializar Recycler View, a gente vem aqui embaixo e vou começar instanciando o callback. Beleza, esse callback aqui é o que está dentro da Dynamic Events Helper, nessa interface que a gente acabou de criar. Eu não vou mexer nela ainda, eu vou deixar ela instanciada aqui. A próxima classe é a ItemTouchHelper. Instanciando ela, a gente vai passar uma instância da nossa classe Dynamic Events Helper. E no construtor da nossa Dynamic Events Helper, a gente vai passar o callback que a gente acabou de criar aqui em cima. E agora tudo que a gente precisa fazer é anexar o Android ItemTouchHelper ao nosso Recycler View. Aqui no nosso callback, a gente precisa, como eu falei, a gente vai precisar usar esses dois métodos aqui para chamar o adapter, que eu já instanciei aqui em cima, para ele poder mover os itens quando o usuário fizer um movimento de drag and drop. Quando o usuário mexe no Recycler View, a modificação acontece só ali, a gente tem que mover manualmente os itens na nossa lista. E para remover o item quando o usuário derrapar, ou se o usuário não quiser remover, porque eu vou pedir para ele confirmar, se ele não quiser remover, para retornar a view para o Recycler View de novo. Então o que eu vou fazer aqui é criar os métodos que eu ainda não tenho no adapter, que vai ser onItemMove. O que eu estou fazendo aqui é criar no adapter, eu vou usar o Android Studio como ferramenta para criar esse método direto no adapter. Tá vendo aqui? É só dar um Alt Enter no método e Create Method. Aí já vem aqui no adapter e automaticamente criou o método para mim, recebendo as duas posições que eu passei. Agora eu vou voltar e vou fazer a mesma coisa com o Remove Item. Vem o nome do método, dá um Alt Enter, Create Método, pronto. Só confirmar o nome das variáveis. Deixa eu dar uma conferida. Então é isso aí, a gente criou um callback que vai chamar o adapter quando o item for movido com movimento de drag and drop ou swipe. Instanciou o Android ItemTouchHelper, passou uma instância da Dynamic Events Helper, que a gente criou agora mesmo, e passou o callback para ela, para notificar o adapter quando o usuário movimentar as views no Recycler View. Agora a gente vai configurar os métodos no adapter para deixar funcionando a parte da dinâmica no Recycler View.
O que eu estou fazendo aqui é verificar se as posições que eu recebi se encaixam dentro do tamanho da nossa rede de produtos, tá? Só uma verificação de segurança. MList é o ArrayList que popula, né, o Recycler View, usado aqui no Adapter. É ele que carrega os itens do banco de dados e exibe no nosso Recycler View. Então eu checo se as posições que eu recebi são menores, né, ao seu tamanho, antes de continuar com as ações. O próximo passo é verificar se o usuário ele subiu ou desceu a view no evento de drag and drop. Vai lembrar que o método onItemMove é chamado quando o usuário realiza um evento de drag and drop na nossa Recycler View. Uma vez que a gente já modificou o nosso ArrayList para refletir com a organização que o usuário fez no Recycler View, a gente precisa agora atualizar os produtos que o usuário mexeu no Recycler View para persistir a organização dele. Você deve lembrar que lá no começo do vídeo eu mostrei que no nosso objeto produto ele tem uma variável inteira chamada posição. Essa variável, como está escrito no comentário, serve para persistir a organização que o usuário fez no Recycler View. O que a gente precisa fazer agora é atualizar a posição dos elementos que foram movidos, para quando o aplicativo fechar e for aberto novamente, a gente poder ordenar por posição os elementos e eles ficarem na ordem certa. Como a gente vai fazer uma operação com banco de dados, na verdade uma não duas, eu vou criar uma nova thread para o scroll no Recycler View ficar fluido, senão toda vez que o usuário tentar mover uma view, o scroll vai ficar engasgando. Toda vez que a view passar por cima da outra, vai ficar travando o aparelho. Claro que isso não vai acontecer em todos, vai acontecer nos aparelhos mais fracos. Mas de qualquer forma, uma boa prática é usar uma thread secundária, não usar a thread principal para fazer operações com banco de dados. O que eu fiz aqui foi obter os dois produtos que foram movidos na tela, nas suas respectivas posições, atualizar a variável posição de cada um deles usando o método setPosição e usar a nossa classe MyDatabase, que é um singleton, chamando o método updateProduto para atualizar esse produto no banco de dados. Agora o método onMove está pronto e você deve estar se perguntando aqui por que eu peguei dois produtos. O que acontece é o seguinte: quando o usuário pega, vamos supor que eu peguei o produto 1. Quando o usuário pega o produto 1 e passa, vai descendo, ele vai passar por cima de outra view, aqui no caso é o produto 2. Uma vez que ele passa por cima do produto 2, o método onMove é chamado. Aí eu preciso atualizar o produto 1, porque o produto 1 que estava na posição 0 ficou no lugar do produto 2, que é a posição 1, e o produto 2 passou para o lugar da produto 1. Então essas duas views aqui mudaram de lugar. Por isso que eu pego duas views e atualizo suas posições e salvo no banco de dados. Agora a gente vai trabalhar com o método removeItem. Para o evento de swipe, o que eu propus aqui o usuário vai derrapar a view
e eu vou, né, exibir um snack bar e vou pedir para ele confirmar. Se ele confirmar a exclusão, eu excluo a view, senão eu faço a view voltar para dentro da tela. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: eu crio o snack bar e passo como view o layout constraint, que está definido aqui em MainActivity. Essa MActivity, quando eu instancio o layout, quando eu instancio o adapter, eu passo ela como parâmetro para cá, para eu poder usar ela aqui. Eu vou abrir aqui em MainActivity e vou mostrar para vocês o layout. Esse é o layout que eu passei, você pode ver que a ID dele é constraint. Tá aqui, então eu pego MainActivity, chamo o método findJavaID e passo a ID do layout que está, né, na view da MainActivity. Usa a mensagem por favor confirme, dou 2 segundos e meio para o usuário apertar no botão excluir. Se ele apertar, eu apago o produto do banco de dados, removo da nossa arraylist e notifico o adapter que o item foi removido. Se os 2 segundos e meio se passarem, eu tenho um callback aqui que é chamado toda vez que o snack bar ele sai da tela. Aí eu só notifico que o item foi alterado, o que vai fazer com que a view ela volte para o lugar dela no Recycler View. Aqui no método remove item está pronto. Agora que a gente já tem um Recycler View dinâmico funcional, a gente precisa de mais uma classe para poder fazer com que os itens fiquem na ordem. Vai ser tipo ordenar os itens por ordem alfabética, né? Só que no nosso caso a gente vai ordenar por numérica em crescente. Para isso a gente vai criar um objeto do tipo comparator. Pode ser aqui no Dynamic Recycler View mesmo. Vem aqui, o botão direito, New, Java Class, MyComparator. Aqui a gente vai instanciar o nosso objeto. Um objeto comparator, passando o produto, o objeto que a gente usa no nosso Recycler View. Esse objeto ele vai receber 2 objetos do tipo produto que a gente instanciou ali. Eu vou mudar os nomes para facilitar o entendimento. O primeiro vai ser mProduto 1, o segundo vai ser mProduto 2. E para que os produtos, né, os objetos produto, fiquem na ordem certa quando a gente usar esse objeto aqui, a gente precisa retornar, chama o return, mProduto1.getPosição menos mProduto2.getPosição. Dessa forma, quando a gente usar o objeto comparator, nossos itens vão ficar em ordem crescente de acordo com a sua posição. Agora a gente precisa chamar esse objeto a partir de algum lugar. Pode ser aqui do MyDatabase, no método getProdutos, ou pode ser aqui no adapter. Eu vou chamar direto do adapter, no método update. Vou minimizar isso aqui. Venho no método update,
e coloco aqui. A gente tem aqui no método update uma thread, né? Porque a gente vai fazer uma operação com banco de dados, então a gente não faz na thread principal. Aqui eu obtenho com o método getProdutos da classe MyDatabase todos os produtos registrados no banco de dados. E antes de eu notificar o adapter que houve uma mudança, eu vou chamar o método sort da classe collections para ordenar os itens, né, com o nosso objeto comparator para eles ficarem na sua posição. Para isso eu vou passar o mlist, que é a nossa rede de objetos que a gente acabou de carregar com os produtos do banco de dados, e uma instância do nosso objeto que está na classe myComparator, chamado ordenar por posição. Aí, quando o método update for chamado, ele vai criar uma nova thread, vai obter os produtos do banco de dados, vai ordenar eles de acordo com a sua posição e vai atualizar o recycler view. Agora acho que a gente já está pronto para executar o projeto. Vou dar uma checada dos métodos que a gente fez para ver se está tudo certo. Detalhe. Aqui no método onMove, a gente tem que notificar o adapter de que a gente moveu os itens na nossa release. Para isso a gente vai chamar o notify item moved, passando inicial position e final position. Bom, isso aí, acho que a gente já pode rodar o nosso projeto. Bom, tá aqui o emulador. Ao pressionar View, eu consigo mover ela, né, passo por cima dos objetos, e ao empurrar a View, eu posso excluir ou não. É isso aí. E ao reiniciar o meu aplicativo, a configuração é persistida. Eu posso pegar, botar o 3 junto com o 6, junto com 9. Tá. E se eu reiniciar o aplicativo, né, a posição dos objetos vai continuar sempre a mesma. Eu vou fazer meio que um tour mais ou menos pelo que acontece aqui no nosso projeto, para explicar, deixar bem explicadinho o que acontece. Primeiro a gente tinha aqui deixar o emulador aqui no cantinho. Primeiro a gente tinha aqui um recycler view normal, não era dinâmico, era estático. Então a gente criou nossa classe Dynamic Events Helper, né? Essa classe ela tem as flags de movimento que definem se eu posso levar a view para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo. Tá? Se eu quiser limitar a movimentação da view, é só remover alguma dessas flags aqui. Essa classe ela tem essa interface que serve de callback. Toda vez que eu faço um movimento de drag and drop ou swipe aqui, esse callback ele é chamado, né? A gente instanciou esse callback aqui no nosso inicializar recycler view e fez com que ele chamasse o adapter. A gente passou uma instância da nossa Dynamic Events Helper para a classe Android ItemTouch Helper e passou o callback para a Dynamic Events Helper, que é essa instância do callback que é chamada aqui no método onMove e no onSwipe. Feito isso, a gente só anexou o Android ItemTouch Helper no recycler view e pronto, a questão da dinâmica estava praticamente toda pronta. É só isso aqui, basicamente. Só que para ficar funcional mesmo, a gente teve que criar o método onItemMove no nosso adapter, porque se a gente vir aqui e mover um item, passar ele por cima de outro, e não mover, né, não alterar a posição desses objetos que a gente mexeu no recycler view dentro do nosso adapter e notificar que houve a mudança, o item simplesmente não vai mover. Tá? Você vai passar ele por cima de outra view, mas quando você soltar, ele vai voltar para o lugar dele. A gente configurou o método onItemMove para alternar a posição dos elementos no adapter e para persistir, né, a organização que o usuário fez, obtendo os produtos que foram movidos, atualizando sua posição no recycler view e persistindo essa modificação no banco de dados. Voltando ao main activity, a gente também tem no nosso callback o método removeItem,
o Remove Item exibe o snack bar, onde o usuário pode clicar em excluir, confirmando, né, a exclusão, onde a gente remove o produto do banco de dados, remove do nosso adapter, notifica a remoção, ou se passarem os 2 segundos e meio que eu dei para o usuário, ele vai e notifica que houve uma mudança, né, entre aspas, que é responsável por fazer com que a view volte para o lugar dela, igual aconteceu aqui. Agora a parte da dinâmica ela já está implementada, está funcional, como você viu aqui no emulador, só que, nossa senhora, só que para mim mover uma view, eu tenho que pressionar a view e derrapar, eu não posso pegar e derrapar. Você reparou que eu botei essa abinha rosa aqui? É porque eu vou mostrar que também tem uma forma alternativa de fazer isso. Eu posso ou deixar que o usuário clique em qualquer lugar da minha view para mover, ou eu posso fazer com que ele clique num lugar específico da minha view para poder mover. Porque às vezes você quer, né, botar aqui, quando o usuário pressionar a sua view, vai exibir um menu. Igual eu mesmo tenho aplicativo assim, o usuário pressiona a view e exibe o menu para ela. Ou você simplesmente não quer que o usuário consiga mover a sua view clicando em qualquer lugar. Eu vou fazer a demonstração, o swipe, você também pode fazer com que o usuário só derrape a sua view clicando no lugar específico da sua view. No caso do swipe você não precisa pressionar, só você pegar e mover, só mover livremente. Mas também tem como você só deixar o usuário mover clicando, mas eu só vou fazer mostrando drag and drop para não prolongar demais. O primeiro passo para fazer isso é vir aqui no método, esses 2 métodos que eu falei que ia falar mais no final. E você vem no isLongPressDragAndEnable, perdoa o meu inglês, e faz ele retornar falso. Aqui eu estou desabilitando o arrastar, o drag and drop, se o usuário pressionar a view. Venho aqui na minha Activity. Agora eu vou precisar passar uma instância de ItemTouchHelper para o meu adapter para poder inicializar o movimento de drag and drop quando o usuário pegar no ponto específico da minha view que eu vou definir também no adapter. Para isso, eu vou vir aqui no adapter, aqui em MyAdapter, e vou criar aqui uma instância. Private ItemTouchHelper, vou importar, né, o objeto, e vou chamar de Android ItemTouchHelper como lá na minha Activity. Vou criar um construtor, né, vou fazer o construtor receber esse objeto e vou inicializar o nosso objeto aqui, dizendo que Android ItemTouchHelper é igual a Android ItemTouchHelper. Vou botar um diz aqui no começo. Agora que eu recebo uma instância de ItemTouchHelper, o que eu preciso fazer é usar essa instância para inicializar o drag and drop. Para isso eu vou vir aqui no OnByteViewHolder, como eu já falei, né, eu fiz esse vídeo considerando que você tem experiência com o Recycler View convencional. O OnByteViewHolder é responsável por colocar as informações na view, né, nas views que estão sendo exibidas. E o que eu vou fazer aqui é gerar um evento de toque na view que eu quero, e nesse evento de toque eu vou disparar um movimento de drag and drop. Eu vou mostrar aqui a classe MyViewHolder e vou mostrar também a view que eu estou usando no Recycler View, que era para ter mostrado no começo do vídeo, mas deu branco. Essa é a view que a gente usa para aqui no nosso Recycler View, como você pode ver. A gente tem os text views que vão nome e valor, e tem esse text view aqui que eu chamei de V, que eu fiz aí justamente para poder fazer a demonstração, né, essa demonstração que eu estou fazendo. Eu vou fechar aqui. Aqui na nossa classe MyViewHolder, dentro do adapter, eu já instanciei e inicializei esses objetos, então é só chamada aqui do OnByteViewHolder. Digito holder.ivcolor, tá como ivcolor, tanto faz. .set onTouchListener. Faço retornar um true aqui. E aqui, né, quando o usuário tocar naquela view rosa, eu vou inicializar o evento de drag and drop. Para isso eu vou checar primeiro se a nossa instância de ItemTouchHelper é nula, né? Se não for, eu vou chamar um método startDrag, passando a view que o usuário moveu. Holder. Aí é só dar um play
perdão, vai dar um erro. Eu esqueci de inicializar o adapter passando uma instância. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou copiar a linha onde eu inicializo o adapter e o mrecyclerview.setAdapter e vou colocar aqui no final, beleza? Não tem problema. Checando mais uma vez o construtor do adapter, você vai ver que ele recebe uma activity, né, que é a activity que eu uso para pegar a view para o snack bar e para inflar também a view que a gente usa no recycler-view, e recebe também, né, o item touch helper, a instância. Então eu passo a activity usando o diz e passo o Android item touch helper no construtor do nosso adapter para poder usar lá. Aí agora é só dar play. Agora você pode ver que pressionando eu não consigo mais mover. É só pegar na aba e mover, eu não preciso pressionar, é só pegar, ó. E eu posso fazer isso com qualquer view dentro da nossa view. É só setar um evento de toque e usar o Android Item Touch Helper, que nem eu fiz aqui, para inicializar um movimento. Se eu quisesse fazer esse esquema para derrapar a view, era a mesma coisa. Eu vinha no Dynamic Events Helper, fazia o método isItem_viewSwipe de enable retornar false, passava uma instância de Android Item Touch Helper. No caso aqui, se eu quisesse fazer isso, era só setar um evento de touch, igual eu fiz na view que eu quero que comece a derrapar com o usuário pegar, e em vez de chamar Start Drag, eu chamava Start Swipe. Só isso. É isso, eu espero, né, que fique bem claro, que tenha sido tranquilo de entender o que eu quis passar. E agora, antes de finalizar, eu vou falar um pouco sobre a variável posição. Deixa eu fechar isso aqui tudo. Abrir o produto, sobre a variável posição, que eu fiquei de falar mais no final do vídeo. Vindo aqui em minha activity, né, no método criar objetos, você vê que quando o aplicativo abre a primeira vez, né, como eu disse, eu crio uma instância, crio uma tabela no banco de dados e preencho. Se não tiver nenhum produto no banco de dados, eu preencho o banco de dados com 20 produtos usando esse for aqui. Eu crio, né, o que eu faço é criar um produto, seto o nome, né, para refletir aqui, seto o nome, seto um valor aleatório, com esse salinho aqui, usando o método toReal para o valor ser exibido com cifrão bonitinho, e seto uma posição. Quando você for implementar um recycler dynamic no seu projeto, você vai ter que criar nos seus objetos uma variável inteira que vai segurar a posição desses objetos no recycler view. Porque se eu crio, eu vou apagar aqui o aplicativo do emulador, deixa eu ver se é esse mesmo. Se eu crio os objetos produto sem uma posição, com uma variável posição, uma variável de instância, ela recebe um valor, mesmo sem eu inicializar, ela por padrão recebe um valor que é 0. Então aqui, como eu comentei a linha set posição, todos os elementos no recycler-view têm a posição 0, beleza? E o que acontece é que se eu mover, por exemplo, produto 1 e botar ele aqui no lugar do produto 2, quando eu reiniciar o meu aplicativo, vai acontecer isso. Cadê o produto 1? Foi parar no final. Porque o produto 2, o produto 3, todos os produtos eles têm posição 0, porque não receberam nenhuma posição. O único produto com posição 1 é o produto 1. Então o que acontece é que todos os produtos com posição 0 ficam por cima, né, ficam primeiro, e o produto 1 que tem posição 1 fica por baixo. E vai ser assim, só vai ficar certo mesmo, funcional, quando todos os itens forem movidos para receberem a posição correta. Deixa eu reiniciar aqui de novo. Entendeu? Por isso que todo produto, todo objeto que você for usar, você vai ter que setar uma posição nele. Como você vai fazer isso vai depender do seu aplicativo, do seu projeto, você vai ter que setar uma posição. Então é isso, vou rodar mais uma vez o projeto. Na verdade eu vou desinstalar ele. Vou rodar ele. E é isso, a gente tem um recycler view dinâmico, com suporte a drag and drop, swipe, um recycler view que persiste a posição dos objetos no banco de dados, sempre exibe
os itens na mesma posição que o usuário deixou da última vez. Funciona, o drag and drop swap funciona perfeitamente. E é isso aí, eu espero que o vídeo tenha sido útil e até a próxima.